Fala galera, beleza? Hoje com mais um vídeo no canal. Dessa vez vamos falar sobre o multiplayer no Project Zomboid. Quais são os seus maiores problemas? Eu, como dono de servidor, já consegui ver diversos problemas aí que deveriam ser melhorados para B42. E claro, para o futuro do jogo a gente está realmente desejando que o Project Zomboid sempre se melhore ao longo do tempo. Então essa aqui é mais na verdade um desabafo aqui de um dono de servidor e também um jogador ácido aí do multiplayer da B41. Se você ainda não jogou, né, em servidores, aconselho você a jogar. Essa é uma experiência muito legal de poder conviver com outros sobreviventes dentro do jogo. Acaba que o Project Zomboid ele é um jogo bastante solitário, né, que você joga sozinho ali contra os zumbizinhos, e no multiplayer é bem legal, você pode conversar com outras pessoas, interagir com elas, negociar, trocar alguns itens e tudo mais. Então é uma experiência muito bacana. Realmente são poucos jogos que podem proporcionar esse tipo de jogo, principalmente do modo sobrevivência, que é bem legal e é a área que a gente gosta e tenho certeza que você também curte. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os probleminhas do multiplayer no Project Zomboid. Bom, pessoal, eu quis fazer esse vídeo aqui para vocês para esclarecer algumas dúvidas e alguns questionamentos que eu tenho tido nos últimos meses com relação ao nosso servidor e tudo mais. E eu sei que existem muitas limitações no multiplayer, infelizmente, no Project Zomboid, tá? Bom, na minha visão e no meu ponto de vista, isso aqui é só a minha opinião. Se você discorda dela, tem os comentários aqui embaixo, se puder escreve aí também. Mas sim, na minha opinião, o Project Zomboid ele não foi feito para ser multiplayer, tá? Pois é, exatamente. A gente tem um sistema multiplayer aqui que funciona de forma bem rústica e básica, mas do meu ponto de vista, os desenvolvedores não tinham pensado no Project Zomboid multiplayer. Na minha visão, eles já, inclusive, no início já começaram colocando NPCs no jogo. Sim, pois é, no início do Project Zomboid existiam NPCs, e eu acho que a ideia deles era realmente habitar, né, dentro do jogo com os NPCs funcionando e não simplesmente fazer o sistema multiplayer. E por que eu digo isso? Bom, existem vários aspectos do single player que estão no multiplayer e que isso é um problema muito grande, tá? Por exemplo, quando uma pessoa cria um personagem dentro de um servidor, esse personagem fica salvo dentro do seu PC e não no servidor. Pois é, o servidor não tem acesso ao seu personagem. Ele tem acesso, obviamente, por exemplo, às skills e tudo mais, que eles conseguem fazer esse tipo de alteração, mas, de uma forma geral, eles não conseguem ter um acesso maior ao seu personagem. Por exemplo, se você estiver offline de um servidor, eu não consigo modificar nada do seu personagem. É isso. Então, se você perder o seu personagem, se o seu PC crashar, se o seu PC der algum problema, ou se aquele arquivo foi corrompido dentro do seu PC, você vai perder o seu personagem e o servidor não tem nada para fazer. Então, isso demonstra que existe ainda muitos aspectos do modo single player presentes no multiplayer do Project Zomboid, e isso realmente tem sido um problema. Um problema maior aqui que a gente tem na B41 é o problema de desincronizações dos personagens com o servidor. Como o personagem está dentro do seu computador, quando você estiver jogando num servidor e o servidor crashar ou o servidor tiver algum problema de memória RAM e ele reiniciar do nada, você pode ter um rollback gigantesco no seu personagem porque talvez ele não ficou salvo direito. Quando você desloga de um servidor multiplayer, ele tende a salvar na sua pasta do jogo o seu personagem. Então, sempre que você deslogar do seu personagem multiplayer, ele vai salvar de forma mais garantida do que simplesmente você deixar o servidor fechar ou alguma coisa nesse sentido, e aí você tem vários problemas com relação a rollbacks. E pra mim, cara, como dono de servidor, isso tem sido um problema gigantesco, a questão dos rollbacks, os desyncs. Então, às vezes a pessoa tá dentro de um veículo, já longe de algum local, e de repente ele é mordido por um zumbi que nem tá ali perto dele, nem entrou no carro, nem nada, mas ele é pego por um zumbi, aparece uma mordida do nada no personagem justamente por problema de desincronizações. E isso tem sido bem chatinho de lidar, confesso pra vocês. Acho que isso é um dos problemas mais sérios aí que a gente tem no Project Zomboid, tá? O multiplayer, na minha visão, ele não foi pensado para grande escala, ele foi pensado para pequena escala. Eu acho que os desenvolvedores pensaram, então, já que vamos implementar, né, o multiplayer, vamos fazer ele aqui de forma mais tranquila, mais básica para implementar, para a galera poder jogar com os amigos. Acho que essa foi a intenção. Não acho que eles esperavam que tivesse servidores com 100, 50 jogadores. O nosso geralmente bate 52 jogadores aí, todos os dias tem batido. Então, cara, realmente a partir de umas 20, 30 pessoas jogando servidor, isso começa a ser um problema, começa a ter bugs, começa a travar algumas áreas do mapa. Enfim, quando tiver muitos itens em algumas regiões, isso também pesa. Existem muitos problemas de memória RAM. Então, para vocês terem uma ideia, o nosso servidor de 52 slots, a gente utiliza 30 GB de memória no servidor para poder rodar 50 pessoas no nosso servidor. Então, são 30 GB de memória aí que precisa o servidor para poder rodar. Obviamente, eu contrato um serviço para isso.
E é um serviço bem, assim, acaba não se tornando barato, né? Para você conseguir aí 52 pessoas, a gente gasta mais de 300 e poucos reais por mês só para manter o servidor ligado. Então, realmente, fora as questões de bugs e tudo mais, que realmente exige uma administração bem ativa para resolver os problemas de um servidor. Então, caso você pretenda montar um servidor de Project Zomboid, sabe que é um desafio muito grande, porque com o tempo você vai ficar bem cansado com relação aos bugs que já estão presentes desde a B41. Eu acho que, como eu falei, o Project Zomboid ele não foi pensado para ser multiplayer gigantesco com 50 ou 100 jogadores. Eu acho que a Dandy Stone deveria dar uma atenção específica ao multiplayer, porque existem políticas muito severas sobre monetização de servidores. Tá? O nosso servidor ele tem um cuidado muito especial com relação a essa questão da monetização. A gente não tem visado o lucro com o nosso servidor, a gente tem visado a manutenção do nosso servidor a longo prazo. Então, quando sobra um dinheirinho, tá lá guardadinho, para quando a gente precisar de novo, a gente coloca aí para fazer o pagamento das mensalidades. O nosso servidor, no caso, ele funciona por formas de apoiadores. Na maior parte, todos os servidores funcionam assim. Eu vejo muitos os servidores gringos, né? Eles têm um sistema de apoiador em que as pessoas vão lá, doam uma quantia e tudo mais para poder manter e fazer essa manutenção. Eu sozinho não ia conseguir despender mais de 300 reais todo mês para poder manter o nosso servidor. Então, muito obrigado aos apoiadores do nosso servidor, que são quem mantém o nosso servidorzinho ativo. Mas sim, eles deveriam dar uma revista, uma olhada novamente nos termos do Project Zomboid, do multiplayer, porque realmente eles não permitem uma monetização mais agressiva dentro dos servidores, e isso é um problema, eu acho que acaba limitando bastante. Obviamente que eu entendo, né, a questão deles de não querer que monetize tanto assim os servidores, até porque tem servidores que acabam se tornando pay to win, eu acho que isso do meu ponto de vista é ruim, mas servidores às vezes até mais saudáveis realmente acabam tendo dificuldade para se manter, justamente pelo alto custo da memória RAM que é utilizada, pela falta de otimização do jogo e os problemas recorrentes, mais voltado também à questão de monetização, que é muito difícil de conseguir monetizar um servidor, então é bem difícil mesmo para se manter nesse tipo de coisa. Eu gosto de falar sobre multiplayer porque eu já peguei, acho que são 8 meses já com o nosso servidor online, então muita gente tem dúvidas sobre isso, muita gente quer criar servidores de Project Zomboid. E, cara, eu vou dizer pra vocês, vale a pena criar um servidor? Vale, cara. Primeiro comece um servidorzinho jogando com seus amigos, vê se as coisas vão indo bem, porque exige muito trabalho de um administrador manter um servidor de Project Zomboid, tá? Todo mundo que tem aí um servidor de Project Zomboid, eu sei, acaba cansando com o tempo, porque é exaustivo realmente lidar com tantos bugs e problemas do próprio jogo, tá, galera? Às vezes vocês reclamam aí dos donos dos servidores, eu perdi meu personagem, o cara não quer reaver meu personagem, eu perdi tal item e eles não querem devolver meus itens. Cara, não dá, entendeu? Se a gente for aplicar, o nosso servidor passa mais de 100 pessoas todo dia no nosso servidor. Se cada pessoa aí do servidor reclamar que perdeu algum item, que teve problema de desync, se todos reclamarem, não tem como manter um servidor ativo dessa forma, tá? Então, tenham ideia que quando vocês forem jogar no multiplayer do Project Zomboid, vão acontecer bugs, vão ter muitos problemas e que não é culpa do servidor necessariamente, tá bom? Muitas coisas precisam ser melhoradas no multiplayer. E aqui vai a minha questão com o futuro do Project Zomboid. Na minha opinião, o multiplayer do Project Zomboid deveria ser melhorado bastante. Eu acho que é um futuro promissor para o Project Zomboid ter um multiplayer. Eu acho que servidores como o RP existem no GTA, por exemplo. Acho que é um belo de um exemplo de como um jogo pode conseguir atrair público para isso, né? E eu acho que o Project Zomboid tem um futuro maravilhoso com relação ao multiplayer. Mas eu precisaria que a Dandy Stone realmente desse uma atenção especial, principalmente a melhorias de funcionamento, de código e desyncs, e que não ocorra tantos problemas pra gente poder ter um servidor de 100 pessoas. Já pensou, cara, 100 pessoas jogando no servidor seria muito legal, cara. Então, realmente, espero que com a B42 em breve, eu acredito que deva sair o multiplayer, talvez nos próximos meses, 1 ou 2 meses, eu acho que deve sair. E realmente esperaria que a Dandy Stone desse uma atenção muito especial para o multiplayer da B42, para que a gente consiga manter servidores aí por mais tempo, servidores mais ativos, com ferramentas para os administradores poderem gerenciar melhor os servidores, tá? A gente tem pouquíssimas ferramentas para gerenciar o nosso servidor, existem muitos problemas, o servidor, o mapa inteiro ele começa a se degradar com o tempo, a galera começa a destruir coisas, né? Paredes, móveis e tudo mais, e se a gente quiser fazer um soft reset, a gente precisa resetar completamente aquele mapa. Obviamente a Safe House a gente consegue salvar, mas existem várias ferramentas que eles poderiam criar para a manutenção do nosso servidor. E enfim, cara, eu acho que foi mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês. Foram 10 minutos aqui no desabafo para conversar com vocês.
Vou deixar os comentários aí embaixo para que vocês perguntem tudo que vocês querem saber sobre multiplayer, se vocês têm dúvidas, se querem criar um servidor, se não querem, quais são as maiores dúvidas, se querem alguns vídeos referentes a isso, mas é isso, tá bom? Fiquem bem, até a próxima, valeu, tchau, tchau.